O dono da Choquei prestou depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais nessa quinta-feira, também conhecido como ontem. O perfil de fofoca está indiretamente ligado à morte de uma jovem, a Jéssica Vitória Canedo, que tirou a própria vida na última sexta-feira, após ter o perfil dela no Instagram ligado a um relacionamento que nunca existiu com o humorista Whindersson Nunes. A notícia falsa ganhou projeção nas redes sociais após a publicação pelo perfil da Choquei, expôs a conta da Jéssica, atraiu haters, que gerou uma série de ataques contra a garota, que já enfrentava uma luta contra a depressão. Em nota, a defesa do Rafael de Souza, que é editor-chefe e proprietário da Choquei, diz ter prestado todos os esclarecimentos e apresentado documentos e fatos para elucidar a real dimensão da página de fofoca no caso. O Whindersson Nunes se manifestou, cobrou a investigação do caso e propôs uma lei que, de certa maneira, regulamenta as redes sociais e o jornalismo profissional. Vamos ouvir o que ele disse. Eu pensei em protocolar uma parada importante, me comprometer a acompanhar as investigações no caso, iniciar um movimento para ver se contribui para a gente criar uma lei chamada Jéssica Vitória, para aprimorar a legislação brasileira nesse negócio que está acontecendo agora, que é esse jornalismo não oficial, que isso é muito perigoso. Tem gente que tem muito seguidor e diz que não é uma coisa oficial, mas é uma coisa que impacta de verdade. Veículos grandes demais tem que ter um canal de atendimento, cara, pra gente saber até a qualidade do que tá consumindo. E que essa lei traga aí uma sanção civil ou criminal para essa pessoa que posta uma conversa pública, que não vai atrás da verdade dos fatos. E aí aqui, a gente tem margem para inúmeras discussões que podem caminhar para diferentes vieses. Eu vou começar por essa fala do Whindersson, porque há uma proliferação dessas páginas, até uma agência foi envolvida na história, porque fazia a mediação de venda de publicidade, entre outras páginas, para essa do Choquei, e aí descobriu-se que há um número enorme de páginas que se prestam ao mesmo fim. Eles atuam com base em repercutir supostas notícias. Eu até questiono o que é o objeto da notícia em si. Se a gente for levar ao fim, ao cabo como conceito, notícia é algo que acontece, ponto. Mas a relevância, portanto, dessas tais notícias que são veiculadas por essas páginas, dando conta da vida de quem quer que seja, ou enfim. E daí ele diz que é preciso estabelecer um controle, uma regulação e tudo mais. A minha visão há uma confusão no imaginário coletivo causada pelo fenômeno das redes sociais, que coloca no mesmo patamar veículos de imprensa, analistas e figuras que são especializadas. E quando eu digo especializado, não é o cara que viveu aquilo um dia. O especialista é o cara que debruçou a vida inteira dele sobre um tema. É o caso aqui, Palum, da Raquel, no que diz respeito à segurança pública, e que estudam, que vivem aquilo e que têm um espaço para falar aquilo com propriedade. Isso se confundiu com qualquer um que, por causa do fenômeno das redes sociais, passou a ter voz e a falar o que quer que queira, sem um compromisso com a realidade daquilo, com as fontes, com a robustez dos dados que são apresentados ali. Qualquer um pode falar o que quer e pronto. Essa diferenciação não é feita pelo leitor que vai lá e segue porque ele consome aquilo, não vai dar valsa e acabou. Tem que buscar um caminho para regulamentar e criar uma caixinha para guardar cada um desses lugares. O jornalismo profissional está aqui, os veículos de imprensa estão aqui, ainda que o jornalista profissional não esteja vinculado a um perfil de imprensa, ele está sujeito a tais regras. O tal do influenciador ganha a caixinha dele ali. Como é que organiza isso? Bom, nada vai trazer a vida dessa jovem de volta. A depressão, já falei aqui, é uma doença grave. Um monte de jovens estão com esse problema de depressão. Mas ali cabe uma indenização, no mínimo uma indenização e uma responsabilização. Eu não sou favorável ao que o governo quer fazer, que para mim eles querem censurar. Eu já falei e repito, o Felipe já está resmungando aqui do meu lado.
já está resmungando. Eles querem censurar, eles não estão satisfeitos com os novos políticos que se elegem através de redes sociais, com pouquíssimo dinheiro, com pouco recurso, não fazem aquela velha política que toma lá da cá, dando emprego em todo o estado, com prefeituras subsidiando assessores. Eles estão extremamente incomodados. E todas as tragédias que acontecem, eles voltam a esse assunto. Só que eles se esquecem, neste caso aqui, que esta página tem um viés totalmente voltado à esquerda. O que fizeram ali foi um absurdo. Com o apelo da mãe e da jovem ainda brincaram, zoaram, esse que é o termo certo, né? Caçoaram dessa jovem, falando que ali não era uma redação do Enem, a mãe apelando, chorando, emotiva, vendo a tragédia que ia acontecer, e depois eles vêm com essa cara aí tem que ser derrubada, na minha opinião. A primeira coisa é derrubar essa página aí. Se fosse qualquer... Eu cansei de tomar punição, e eu provo para vocês aqui, ó, em rede social, por me manifestar de forma contrária a algumas pautas que são da esquerda. Eu tomo punição toda hora por causa disso. Agora, neste caso aí, como se nada tivesse acontecendo, uma indenização tem que doer no bolso, nada vai trazer a vida dessa jovem de volta, mas eles têm que ser responsabilizados sim, inclusive criminalmente. Eles têm responsabilidade direta, Pepe? Tem responsabilidade direta. E aí o que eu acho impressionante é que todo o assunto polêmico a gente gosta de politizar, né? No mundo polarizado, a gente gosta de politizar assunto polêmico. Agora o Palumbo fala que a página é de esquerda, né? E não por exemplo. Isso é irrelevante, Palumbo, para essa discussão aqui. O importante já tinha derrubado a página. Não. E outro ponto que eu acho impressionante é o seguinte, Aros, a gente vive uma sociedade realmente doente. Você vê, por exemplo, o discurso de ódio está cada vez maior. As pessoas odeiam, né, as pessoas sem conhecê-las, só porque pensa diferente dela, só porque tem um viés ideológico diferente dela. É um absurdo. Quando você pega, por exemplo, a página do chat agora, tem várias pessoas, por exemplo, emitindo discurso de ódio contra mim e contra várias pessoas que pensam diferente, não é? Tem que parar com isso. A gente tem que começar a exercer o mandamento de Deus, amar as pessoas sobre todas as outras, né? Sobre todas as, Isso é um princípio do cristianismo. Amar o próximo como a si mesmo. Eu sou contra também. É o princípio do cristianismo mais basilar. Dá para você odiar uma ideia, dá para você odiar o pecado, né? Mas amar o pecador e amar a pessoa, né? Então a gente tem que parar com essa babaquice, essa coisa supérflua, superficial de odiar um ao outro. E o que aconteceu com a Jéssica é fruto dessa doença que tem na humanidade. As pessoas começaram a julgar a Jéssica no tribunal da internet. E aí eu discordo do Palumbo quando o Palumbo fala, não é, que não tem que regular a mídia. Não é possível que você vê um caso desse e você percebe que a nossa legislação não tem instrumento que a Jéssica poderia se utilizar para tirar de forma rápida essa informação da internet. Não tem instrumento. Se a Jéssica, por exemplo, entrasse na justiça pedindo uma cautelar para tirar essas mensagens do ar, a página do ar, ia demorar dias. Podia demorar dias. E quem vai fazer esse controle? Podia demorar dias. E ela morreria da mesma forma. Quem vai fazer o controle? Então, ao invés da gente discutir, a direita é engraçado. Olha para a regulação que o governo propôs, né? E fala, é censura. A esquerda, por exemplo, olha para a regulação da mídia e quer regular tudo também sem nenhum tipo de discussão mais profunda. Não dá para vocês sentarem na mesa, o governo e a oposição, e chegar numa regulação viável e otimizada sobre a situação? Mas eu acho complexo a gente entrar no mérito. Todo o processo legal de uma legislação para a formação de uma lei, tudo bem. Agora, no atropelo, mas não é regime de urgência, vocês não concordam. Mas vocês não concordam que é um reducionismo? São 10h28 agora, uma parada bem rápida para quem nos acompanha pela rádio, a gente volta já já. Vocês não concordam que é um reducionismo muito grande pegar esse caso e a partir dele, assim como eu acho que pegar o caso da invasão ao perfil da Janja é um reducionismo muito grande para a gente pegar esses episódios todos e dizer assim, veja só como temos que regular as redes sociais e etc. Ataques nas escolas. Por quê? Porque é um reducionismo muito grande, porque o próprio texto da regulação, a proposta ali, vai muito além do objeto dessas ações aqui, nesse caso específico, uma fake news.
Esse caso só mostra o quanto a gente precisa trabalhar os passos anteriores. Não tem a ver necessariamente com a plataforma, porque a Choquei tem 20 e poucos milhões de seguidores no Instagram. São milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de usuários dessas plataformas aqui. Haja algoritmo para conseguir controlar. Se o algoritmo não é capaz de identificar um vídeo de deepfake, como é que ele vai identificar uma notícia falsa publicada, travestida de notícia? Perfeito. A gente está reduzindo um tema, que é um tópico, na verdade é meio tópico dentro de uma discussão gigantesca, de um texto gigante que foi proposto, que atende a todos os objetivos, menos o de organizar algo que hoje é tão essencial como o saneamento, por exemplo, porque nós estamos falando de telecomunicação aqui. A gente arrastou a discussão sobre o saneamento quantos anos no Congresso? E a gente está querendo, em um ano, dar uma canetada, enfiar tudo num texto que fala sobre regulação das redes sociais, lei das fake news, que trata de tudo também das fake news. É tipo um smartphone, ele faz várias coisas e também liga. Então, a gente está num reducionismo grande a partir de pequenos episódios, e aí sim essa é uma discussão politizada. Porque aí a galera pega essas notícias para levantar uma bandeira. Mas ninguém parou para olhar que no texto todo tem muita coisa que já está compreendida em outras leis. Tem coisa que foi incluída ali que não faz parte de um debate moderno, de uma sociedade moderna sobre o ambiente digital. E aí a gente fica sambando em cima de uma situação que tem única e exclusivamente a ver com a responsabilidade do autor do fato. Não é, doutor? Na realidade, já existem leis que podem dar plena responsabilização individual, no caso, para o administrador da página, tanto no âmbito civil como no âmbito criminal. Primeiro lugar, essa página, ela não pode, de acordo com a manifestação que foi colocada, se eximir de divulgar informações sem previamente analisar o conteúdo da veracidade dessa informação, sob manto de que não é um conteúdo jornalístico. Essa página, ela tem mais de 20 milhões de seguidores, ela coordena outras páginas nessa disseminação de informações e, inclusive, é reconhecida como uma página pelo atual governo federal de relevância. Várias vezes participou em reuniões do governo federal como uma página que realmente influencia aquelas pessoas que consomem esse conteúdo. Agora, no tocante à legislação, claro que já existem leis o suficiente para punição e responsabilização. De uma forma imediata, você propalar mentiras não tem uma responsabilização imediata, mas as consequências, até mesmo o induzimento ou instigação ao suicídio, após o apelo, após a Jéssica ter clamado por pararem com aquelas mentiras, porque ela não tinha mais suporte psicológico e emocional para coordenar todos aqueles ataques que iam desde a sua honra objetiva, subjetiva, a sua condição social, estavam até mesmo sugerindo que ela fosse uma golpista em relação ao Whindersson Nunes. O próprio Whindersson Nunes se manifestou a respeito daquela mentira. A página, de forma imediata, deveria, já que já errou ao propalar e disseminar mentiras a respeito de uma pessoa que era anônima, deveria, de forma imediata, se manifestar. Agora, essa manifestação da página, no meu entender, acredito que o Palumbo também vai concordar, e até o PP também, que trabalha, que é um dos atores do sistema de justiça criminal, já dá indícios de uma prova que a página atuou sim de forma proposital e dolosa. Porque se a gente for partir, estamos de volta para quem nos acompanha pelo rádio, a gente está discutindo o caso da Choquei. Se a gente for partir da premissa de que, num caso do que ficou conhecido aí como o revenge porn, todo mundo que compartilha o vídeo, ou a foto, ou o que quer que seja, ainda que no ambiente privado, numa mensagem direta, um para um, sei lá, eu mandei pro Palumbo, por exemplo, é responsável também, está cometendo, está reiterando o cometimento do crime. O cara que pega um perfil como esse e diz assim, não, olha, eu vi isso publicado num outro lugar, e eu publiquei em seguida, eu compartilhei, a responsabilidade, portanto, é do primeiro, ele está também carregando a responsabilidade do primeiro cara que publicou. E isso se torna mais grave ainda, no meu entender,
quando a gente chega na posição de ser uma empresa, porque não é um perfil pessoal, não. É um CNPJ, é uma empresa que tem funcionários, que atua com a produção de notícias, que vende publicidade e que vive dessa influência, quando faz isso sem a responsabilidade de checar aquela informação. Como se qualquer pessoa, inocentemente, a tia do Zap, recebeu a notícia e mandou: olha, filha, você viu? Isso tem um peso. É errado? É, tem um peso. Só que o outro tem um peso e consequências maiores. Com certeza. É exatamente isso. Embora o Felipe esteja aqui do meu lado resmungando, parece o hard, vida, eu concordo com o que você falou. Nós temos mecanismos de parar. Tem sim, Felipe. Ninguém fala isso. Eu estou falando isso. Acho que eu sou a única voz que estou falando isso há muito tempo. Nenhum governador quer investir como deveria ser investido nas delegacias de combate a crime cibernético. Ninguém. Aqui no estado de São Paulo tem uma delegacia. Deve ter no máximo, chutando alto, 30 policiais. Com uma população de mais de 40 milhões. Isso é o estado mais rico da federação. Ninguém fala nada. Existe o crime de ameaça, existe o crime de injúria, de difamação, instigação ao suicídio, como bem lembrou a doutora Raquel Galinatti. Nós temos, só que ninguém pensa em fortalecer. Agora, o que você falou é a mais pura verdade. Como que a plataforma vai identificar o que é falso e o que é verdadeiro? O governo, ele quer monopolizar isso aí e ele decidiu o que é falso. Independente se for um governo de direita ou esquerda, Felipe, vai ter o viés político, não adianta. Deixa eu contar o segredo, Palumbo. As plataformas já fazem isso, de certa forma. E faz isso, na minha opinião, de forma completamente arbitrária. As grandes techs, as big techs, têm um poder, assim, absurdo em relação ao conteúdo. Ela consegue, por exemplo, fazer com que a tua voz seja menor do que a minha, ou a minha seja maior do que a sua, só mudando o algoritmo. E aí você quer mudar ou então só colocando você, por exemplo, no shadow ban, né, já parei várias vezes sombra, lá. na sombra. Parei várias vezes. Ou seja, mas se a gente for pegando carona nisso que você está dizendo, se a gente for lembrar durante a pandemia, no auge ali da pandemia, os conteúdos que mencionavam Covid, saúde, eles estavam recebendo uma tarja, uma marcação, que era automática. O que passou a acontecer a partir dali? A plataforma assumiu uma postura. E ela passou a derrubar conteúdos, muitas vezes, que não tinham nada a ver, porque passava pelo tema saúde de alguma maneira. E é complicado deixar isso na mão deles. É isso, é complicado deixar na mão deles. E mais do que isso, atualmente, as plataformas, elas indicam quais são as informações consideradas fake news. Sim. Quando você publica alguma coisa, está lá assim escrito, essa notícia é falsa. Ou seja, é impressionante como a gente prefere dar poder para as big techs que não estão aqui no Brasil, do que discutir o modelo que permite que a gente tenha um certo controle em relação a isso. Agora, só para complementar um ponto que eu acho importante, né? A gente está discutindo aqui a responsabilização das pessoas que fazem conteúdo falso, das páginas da internet e da plataforma que geram o conteúdo falso. O que eu quero discutir é uma questão anterior. Como eu posso fazer e ter instrumento para impedir que essas notícias se propaguem de forma mais rápida? Esse é o ponto. Esse é o ponto. É claro que vocês podem pegar o Código Penal de 40 e falar assim, poxa, achou que cometeu crime de difamação, Claro que a gente pode fazer isso, mas a Jéssica morreu. O que eu quero fazer que mais pessoas não morram por conta de notícias falsas. Porque notícia falsa mata. Mas isso então, como a gente pode criar e discutir um através de lei. E uma forma... Não através do atropelo. Fazer isso. Através de lei, não através do atropelo. Mas o marco através de lei. Nós só estamos comentando um assunto porque a página é amplamente divulgada numa plataforma que é amplamente consumida, que foi o Instagram. Só que a gente se esquece que os crimes estão sendo praticados de forma sem o menor controle. Não haverá controle mesmo com uma lei que regulamente censure as redes sociais, que são as deep webs. Quando a gente fala no Discord que crianças e adolescentes são mortos, são cortados, existe o estupro até virtual, e isso não é falado, não é mencionado. Claro que tiveram reportagens anteriores falando nesse controle. Quando a gente fala no controle do conteúdo a ser divulgado, será aquele conteúdo que é
palpável. Aquele conteúdo que ocorre no submundo da internet continuará ocorrendo. O grande problema não será solucionado. Então, o que eu digo é que nós temos legislação o suficiente, temos que fazer a efetivação dessa legislação. Porque o que existe é uma complacência absurda na interpretação de leis. O que não tem estrutura. Eu concordo com a Raquel. Estrutura depois como o que me aconteceu. Mas, Felipe, eu acabei de dar um exemplo. Como que o Estado de São Paulo, 40 milhões de habitantes ou mais, uma delegacia com 30 policiais vai poder resolver alguma coisa? Eu não quero atuar só na repressão, depois que o crime aconteceu. Na prevenção. Não, pera. Eu quero atuar na prevenção. Então, pouco importa a estrutura da polícia. Então tem que ser através de lei e não no atropelo como o governo quis fazer. Tem que ser através de lei. Ele chegou lá e falou assim, regime de urgência. A Jéssica vai na regime de urgência. O Orlando Silva foi o relator. Eu fui numa reunião, falei, você só pode estar maluco. Uma reunião que teve no meu partido, com o Orlando Silva querendo explicar isso. Eu falei, você só pode estar maluco. Um coceiro aí com 30 pessoas escolhida pelo governo. Quem você acha que o governo vai escolher? Tudo gente de esquerda, no caso do atual governo. Claro que é. Não, isso aqui é fake news, tira. Isso aqui não é, tira. Mas não pode ser desse jeito, Felipe. Mas vale isso que o Palumbo está dizendo, vale o inverso. Se fosse um governo de direita, com todo mundo escolhido de direita, também não valeria. Seria contra do mesmo jeito. Porque é mais ou menos o que nós estamos dizendo aqui, estávamos dizendo sobre as medidas econômicas. Que você disse que ele está propondo um debate. Não está propondo debate, ele baixou uma lei que já está valendo e pronto. Então, esse é um tema que carece de uma discussão muito mais ampla e que tem que ser desapaixonada. Sim. Ela é uma discussão que não pode estar baseada nesses tópicos, nessas manchetes. E nem porque, por exemplo, antes do episódio da morte da Jéssica, houve a invasão do perfil da Janja. Que é um caso que acontece com milhares e milhares e milhares de pessoas o tempo todo, todos os dias. É errado? Mas é óbvio, é criminoso. A plataforma é vítima também, assim como ela. Muito embora a plataforma tenha uma responsabilidade maior de zelar pelas informações ali. Mas a plataforma também foi hackeada, não foi só o perfil dela. Isso então não pode suscitar uma discussão, esse único tópico levantar uma discussão sobre regular um universo muito amplo, porque isso é um reducionismo. E esse, para mim, é o grande problema desse debate. A gente não está falando sobre como... e quando eu digo regular, não é burocratizar e inviabilizar o modelo. Regular é só dizer o que é dar nome para as coisas. E a partir de dar um nome para algo, eu consigo identificar e dizer que aquilo existe. Porque senão é submundo. Se a gente perguntar para todo mundo que está aqui nesse estúdio, como você classifica uma página como essa que faz o que a Choquei faz ou similares? Que nome você dá para isso? Ele é influenciador? Ele é uma agência de notícias? Que nome você dá para isso? A gente não sabe. Se eu não sei nomear, eu não sei identificar no mundo. Se eu não sei identificar no mundo, não existe. A cadeira só é uma cadeira porque a gente deu um nome para ela e conceitualmente se definiu o que ela é e o que ela faz. Ali E aí, isso se conecta com o que você está dizendo. A partir do momento em que eu defino, eu sou capaz de estabelecer mecanismos para observar. Porque a gente só sabe que isso acontece porque a menina morreu. Quantos outros conteúdos publicados por essa e outras páginas prejudicaram muita gente? Inclusive mataram. Conhecidas ou não, geraram problemas e isso ficou ignorado. Para você ter uma ideia, por exemplo, Aros, quando você pega, por exemplo, o número de suicídios de adolescentes e jovens, aumentou consideravelmente. E há uma correlação entre a massificação das redes sociais da notícia e aumento do suicídio dos jovens e adolescentes. Ou seja, é um problema. Aí eu discordo que a Raquel colocou aqui. A nossa legislação não consegue lidar com esse problema e com essa questão. Se conseguisse lidar, a Jéssica estaria viva. E está morta agora. Então, a nossa legislação, nós temos leis. O que nós não temos é efetivação das leis, tanto na interpretação como na implementação de ações correlatas às leis. E quando a gente fala em fake news, as fake news destroem reputação, destroem vidas. A gente tem vários fatos que ocorreram, inclusive da escola... Sim. Era a Escola Naval? A Escola Naval teve um grande problema. Grande problema que houve uma grande fake news. Então a gente sabe que da mesma forma que os veículos de comunicação oficiais têm responsabilidade ao divulgar a notícia, esses que estão surgindo nos mundos digitais com rapidez e fluidez de informações, até no âmbito da fofoca, deve arcar com as mesmas responsabilidades dos grandes veículos de comunicação. Por isso que eu falo, já existe lei.
O que falta é a responsabilização adequada e a implementação adequada do que está descrito. E todo mundo é sujeito a